Ei, aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje de Corinthians, moçada, isso mesmo. Acho que foi na segunda ou terça-feira, não me recordo, acho que foi na segunda-feira. Tivemos a entrevista do Augusto de Melo, ele mesmo, presidente do Corinthians, para vir retratar que a Vaidebet saiu, Carlos Miguel praticamente vendido já pro futebol inglês, né? Teve a saída do Cássio, momentos conturbados demais na história do Corinthians. Arrisco dizer que talvez seja, acho que nem 2007, quando o Corinthians foi rebaixado, viveu um momento tão ruim como passa a equipe do Corinthians nesta temporada. O Augusto de Melo, alguns pontos, né, da entrevista, eu acho que ele não... Eu até acho que eu já falei isso há um tempo. Eu acho que o Augusto de Melo tem sim boas intenções para o Corinthians, tá? Eu não acho que ele vai ser um presidente ruim. Se ele for um presidente ruim por causa de um rebaixamento ou por causa de eliminações, é diferente porque envolve jogadores, envolve técnico, enfim. Mas eu acho que a gestão dele, né, se ela fosse levada mais a sério, com pessoas mais competentes, né, que comprassem mais o barulho dele, que comprassem mais a briga dele, para poder organizar o Corinthians financeiramente, porque eu vejo o Augusto de Melo querendo fazer no Corinthians mais ou menos parecido com o que o Casares fez com o São Paulo. E isso está surtindo efeito no São Paulo. O único problema do Augusto de Melo foi ele chegar falando muito, principalmente para aquele Rubão que estava do lado dele. Ainda quando eu falei, né, na presidência do Corinthians que o Augusto de Melo tinha boas intenções, porém ele estava rodeado de pessoas maldosas. E aí, de fato, olha o Corinthians hoje, entendeu? Já falei que o Corinthians não é uma equipe ruim, acho que tem peças interessantes. Para mim, o Corinthians é 11 iniciais, não tem peças de reposição, tá? Isso eu deixo muito claro há um bom tempo. Porém, o Augusto de Melo, em alguns momentos da entrevista, né, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele falou que agora, se ele errar, ele vai errar pela própria caneta dele. E eu acho isso muito bacana por parte do presidente. Se ele vai errar, que ele erre pelas convicções dele e que ele assuma os seus erros. Só que muita coisa, né? Vamos pegar aí quando, principalmente o que vem mais sendo falado do Carlos Miguel. Tá, a gestão passada do Corinthians, quando saiu, né, previa lá um acordo com o empresário do Carlos Miguel, que a partir do dia 31 de dezembro do ano passado, né, virando o ano para 2024, a multa dele, sei lá, de 34 milhões cairia para 4 milhões. Tudo bem, só que ele teve tempo de corrigir isso. Ele teve tempo de correr atrás com o jogador, ele teve tempo de correr atrás com o empresário do Carlos Miguel. Então eu acho assim, 70%, 80% culpa da gestão passada que quis prejudicar ele, isso é fato. Não vê isso quem não quer. Quis o prejudicar, conseguiu prejudicar, só que também 20% aí culpa dele de não ter corrido atrás um tempo aí para poder se prevenir disso, né? Dessa possível saída do Carlos Miguel pelas atuações excelentes que o goleiro vem tendo. Ele foi citado também a questão do Carlos Miguel sair ou não. Em momentos ele fala que o Carlos Miguel tá ok no time, tá treinando, o garoto tá bem, que isso, aquilo. Porém, em outro momento, né, ele concorda com o jornalista, não lembro na ocasião quem que era, mas ele concorda com o jornalista pela questão do Corinthians estar assim no mercado atrás de outro goleiro, ou seja, se vocês saindo atrás de outro goleiro é porque o goleiro atual, ou, né, por uma necessidade, você precisa de outro goleiro. Então, provavelmente, Carlos Miguel já está fora. Falou também com relação a Vaidebet, né, a ex-patrocinadora master do Corinthians, pelas polêmicas que foi ventilado não, foi confirmado, foi noticiado, né, pessoas podres por trás aí realmente fizeram o que fizeram. A própria moça agora vai entrar com uma indenização contra o Corinthians porque sofreu difamação na internet. Então assim, Corinthians beira assim um protocolo tradicional de time rebaixado, principalmente como foi o Cruzeiro há pouco tempo atrás. Porém o Corinthians, né, pelo seu tamanho, a turbulência acaba sendo 10 vezes pior do que aconteceu com o Cruzeiro há alguns anos atrás. Já falei, o Augusto de Melo ele tem boas intenções,
Porém, muitas pessoas que estavam rodeando ele eram pessoas de má índole. De má índole. Você via, aquele Rubão tá estampado na cara do cara. Acabou a farra, que isso, aquilo. O problema da presidência do Augusto de Melo é que nessas falas, né, até mesmo quando ele esteve ao vivo no jogo aberto, ele falou, acabou a farra de Flamengo, acabou a farra do Palmeiras. E cara, pra que falar isso? Chega na moralzinha, chega, ó, a gente vai tentar fazer isso, o nosso intuito é melhorar aqui, tentar pagar as dívidas do clube, diminuir as dívidas do clube, que a torcida entenda que talvez no meu período eu vou brigar sim por títulos, mas talvez eu não consiga trazer títulos. A minha gestão é o quê? Deixar o Corinthians bem para uma próxima gestão, aí sim começar talvez a conquistar títulos. E por que não, às vezes, nessa reconstrução, já não conseguir conquistar títulos como o Casares vem fazendo com o São Paulo? É pensar no futuro do clube, não no momento exato. Não tem como você tirar uma dívida de mais de 1 bilhão, que é a do Corinthians hoje, da noite para o dia. Então, assim, o Augusto de Melo é um presidente bom, obviamente, ele achava o Corinthians uma coisa, quando entrou lá viu que era 1000 vezes pior, porém as intenções dele é boa, porém também quem estava do lado dele são pessoas de má índole, e infelizmente isso acontece e poderia ter acontecido em qualquer outro clube, porém o Corinthians também segue aí passos largos para ser uma equipe rebaixada no Campeonato Brasileiro da Série B. Teve até um momento onde ele meio que discute com um jornalista. Assim, eu não achei uma entrevista excelente. Foi uma entrevista ali mediana, para tentar apaziguar, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais ter sido um pouco mais político, sabe? Eu até acho que ele falou muitas verdades ali, mas algumas coisas ele tentou contornar muito, ele tinha que ser mais político, aquele cara que fala mais pro povo, pra torcida do Corinthians. Não vi isso, não vi uma representatividade legal, apesar que, eu insisto, é um presidente que tem boas intenções pro clube. É isso. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!